Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você está trabalhando sem carteira assinada e você sabia que isso é errado? Você sabia que existe multas com relação a trabalhar sem carteira assinada? Você sabe que se você ingressar na justiça e trabalhar sem carteira assinada, podem existir indenizações a seu favor? E as tais multas que eu acabei de mencionar, elas vão para você, no caso empregado, ou elas são uma cobrança fruto de uma fiscalização? Nessa situação, se você tem essas dúvidas, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu vou ter a certeza que consigo transferir para você todo o conteúdo necessário para que você tenha um real entendimento sobre esse assunto. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça, verifique se você está inscrito no canal. Caso ainda não seja um dos inscritos do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Aproveita também e deixe o seu like e ative o sininho com todas as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Esses pequenos cliques são quase nada para você, mas são de extrema importância para o canal. Muito obrigado pela sua participação, se você já fez isso tudo. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Trabalhar sem carteira assinada é um prejuízo enorme para o empregado. O empregado perde diversos benefícios importantes e que podem fazer falta lá na frente quando você tiver com mais idade na sua vida, como, por exemplo, o INSS, que muitas das vezes, sem a carteira assinada, não é corretamente verificado e corretamente recolhido. Outro prejuízo que você tem de grande proporção é a falta do depósito do FGTS. O FGTS é uma espécie de poupança do empregado, para quando ele estiver sem emprego ou em outras situações específicas, poder utilizar de um dinheiro que ele foi reservando ao longo do tempo de trabalho. Muitas das vezes, dentro da minha experiência profissional, outros direitos, como férias, 13º salário e receber o salário dentro do piso da categoria, também não são respeitados, já que a regra principal, a inicial, não é respeitada de se trabalhar com a carteira assinada. O artigo 29 da CLT, que vamos colocar para você aí na tela, ele diz que tem que ser feito o registro do trabalho, daquele contrato de trabalho, na sua carteira em até 5 dias úteis. Esse registro ele tem que acontecer a partir do primeiro dia de trabalho. Não pode passar depois do primeiro dia de trabalho, do primeiro momento de trabalho, para que lá na frente se tenha uma promessa de assinar a carteira de trabalho. Vamos fazer uma leitura do artigo 29 da CLT. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Está aí, então, o prazo que tem que o empregador assinar sua carteira. Nesse prazo, a sua carteira pode ficar em posse do seu empregador, mas passando esse prazo ele tem que devolver. Carteira de trabalho é um documento do empregado, não é um documento para ficar por tempo indeterminado na sua empresa. E se por um acaso o empregador resiste em fazer a assinatura do seu contrato de trabalho na sua carteira de trabalho, pode existir uma multa com relação a isso? Ele pode ser fiscalizado e sofrer uma multa porque ele pratica esse tipo de atitude que está em contrário à lei? A resposta é sim. Existe o artigo 29A da CLT que determina essa situação. No caso, se o empregador for fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, que é o órgão competente para fiscalizar as relações de trabalho, e verificar que existem funcionários trabalhando sem carteira, ele pode multar essa empresa. No caso, essa multa não é revertida aos empregados. Essa multa, o seu empregador, a empresa, paga diretamente ao Ministério do Trabalho conforme for aplicada. Eu vou fazer uma leitura do artigo 29A para que você tenha uma ideia do que pode acontecer caso uma empresa tenha empregados que não estão com a carteira assinada e sofra uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Artigo 29A. O empregador que infringir o disposto no caput e no parágrafo 1º do artigo 29 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência. No parágrafo 1º do artigo 29A, temos o seguinte: no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte,
o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado prejudicado. Portanto, está aí, previsto em lei a possibilidade da empresa sofrer multas por cada funcionário que ela possua trabalhando sem carteira assinada. Ela tem 5 dias úteis para, a partir do início do contrato de trabalho, cumprir com a sua obrigação. Caso assim não faça, pode sofrer multas de R$ 3.000 por cada empregado sem carteira, se a empresa for de grande porte, ou de R$ 800 por cada empregado sem carteira, se for microempresa ou de pequeno porte. E agora, próximo do final desse vídeo, vem uma das informações que talvez vai mais te interessar. No caso, eu disse que existe multa a ser cobrada caso o empregador não cumpra com a assinatura da carteira. Porém, o valor dessa multa não é revertido a você. Contudo, se você terminar um contrato de trabalho onde você não teve sua carteira assinada corretamente, nos prazos corretos, e desenvolveu aquele contrato dessa forma errada, procure um advogado. Esse advogado, ele vai analisar como ocorreu todo esse contrato de trabalho e, a partir daí, verificando que a sua carteira não foi assinada, ele vai verificar também os demais direitos que não foram respeitados. É surpreendente, às vezes, a quantidade de direitos que você vai verificar que você passou ao longo do tempo trabalhando e não recebeu. Muitas das vezes existe a situação de praticamente nenhum direito trabalhista ser respeitado quando existem pessoas trabalhando sem carteira assinada. Então, nesse caso, esse advogado verificando essa situação e possuindo ali as condições necessárias para poder fazer a ação, ele entra com essa ação na justiça e vai ser verificado junto ao juiz a possibilidade de aplicar um pedido de dano moral, uma indenização por danos morais, pelos prejuízos que você sofreu em ter trabalhado sem carteira assinada durante aquele período e não ter os seus direitos trabalhistas respeitados durante aquele período. Essa indenização, caso o juiz concorde em aplicá-la, vem para o empregado, pode vir para você e pode você fazer proveito dessa situação, tendo um ressarcimento pelos prejuízos sofridos. Na minha experiência profissional, eu já vi essa indenização ser aplicada e já vi essa indenização ser negada. Não é uma situação que estou falando que vai acontecer com todas as pessoas e em 100% dos casos, mas é uma situação possível e que eu já vi acontecer. Outro fato que pode ocorrer para quem procura os seus direitos, procura um advogado e ingressa na justiça para ter o reparo dos prejuízos que sofreu, é que o juiz pode determinar que a empresa faça a correta assinatura daquele contrato de trabalho na sua carteira e dê um prazo para isso. Caso a empresa não cumpra com esse prazo, eu já vi também acontecer, em muitas das vezes, o juiz aplicar o valor de uma multa. Esse valor de multa também é revertido para você, caso aconteça, porque a empresa não cumpriu com uma obrigação determinada pelo juiz. Esses valores, tanto da indenização por danos morais e da possível multa caso a empresa não cumpra com a ordem do juiz, variam entre R$ 2.000 e R$ 3.000 cada um. Na minha experiência profissional, foram esses valores que foram aplicados nessas situações, em cada uma delas. R$ 2.000, R$ 3.000 para danos morais, R$ 2.000, R$ 3.000 como multa por não cumprir com a ordem do juiz de assinar sua carteira de trabalho após o processo trabalhista ter ocorrido. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se inscreveu no canal, se você deixou o seu like, aproveita e ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário. Se tem amigos que trabalham sem carteira assinada, compartilhe esse vídeo com eles, informe a eles que eles estão sendo prejudicados e possuem direitos que eles podem reclamar na justiça. Vamos fazer vídeos novos todas segundas e quinta-feiras às 19 horas. Toda quarta-feira, 19 horas, o nosso conteúdo resumido, um vídeo direto ao ponto daquele assunto prometido. Segunda-feira, meio-dia, temos o nosso short no canal com uma dica rápida e fácil para você aprender. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.